Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer aos meus irmãos do sul do nosso país, lá de Garibaldi, pastor Kleber, manda-nos uma pergunta e eu quero compartilhar com você neste exato momento. Vamos à pergunta do nosso irmão, nosso pastorzão? A paz do Senhor, pastor Paulo Nascimento, a paz do Senhor aos irmãos. Parabéns ao canal Falando de Bíblia. Sou pastor Kleber Zarpelão, aqui de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Quero levantar uma questão aqui juntamente com os irmãos, assim, que começou a congregar uma família de 4 pessoas, né? Pai e mãe, filha e genro. E nossa igreja passou um tempo, era um bênção. Consagramos a diácono e a diaconisa, só que daí passou um tempinho, eles começaram a se rebelar contra a minha autoridade, contra a autoridade da minha esposa, pastora da igreja, né? Então queria levantar a seguinte questão em relação a obreiros, diáconos e diaconisas que são rebeldes e desobedientes às autoridades pastorais na igreja, né? E que até por pirraça, até culto de Santa Ceia faltaram. Queria levantar essa questão. Grande abraço, pastor, Deus abençoe em nome de Jesus. Grande abraço, pastor Kleber, grande abraço a todos os irmãos de Garibaldi, sul do nosso país, que estão conectados aqui com o Falando de Bíblia. Gratidão pela vossa amizade. Meus irmãos, o pastor traz para nós à baila uma coisa muito curiosa e que acontece em muitas igrejas. Famílias que chegam e que, pela necessidade da obra, muitas vezes são convidadas a trabalharem com o ministério, seja diaconal, seja no presbitério, seja tomando conta da união feminina, da juventude, departamento de casais. Toda igreja tem um departamento que precisa da ajuda de alguém e da convocação do pastor, trazendo a responsabilidade para outros, para ele dividir as tarefas do ministério. Pastor Kleber, eu preciso pelo menos aqui pontuar algumas coisas. Primeiro, Paulo vai falar a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo de número 10, o seguinte, falando-se de Bíblia, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Ele está falando dos bispos e dos diáconos, como deve ser o padrão daquele que vai exercer este ministério. E aí, ele diz que primeiro eles têm que serem provados e depois sirvam. A grande problemática de alguns líderes é antes não provarem os seus obreiros, não testarem os seus obreiros. Eu fui testado várias vezes. Mas uma das coisas que a gente precisa também entender é que é um segundo ponto para a gente pensar. Qual é o tempo de investimento de um líder com os seus liderados? Eu não estou falando de futebol, de churrasco, de saída para restaurante. Eu estou falando de tempo de comunhão, porque as pessoas estão confundindo. Vou fazer um churrasco na minha casa, vamos marcar um futebol, um passeio no sítio, e acreditam que isso é comunhão. Não. Eu estou falando do tempo em que você gasta, sentado com essa ovelha, conversando sobre as coisas do reino, passando a visão que Deus deu para você, para que elas acompanhem aquilo que Deus te levantou e te constituiu líder naquele local. Eu estou falando de momentos de orações, de trocas de testemunho, sabe? Boas conversas, alinhamento de propósito, da visão. Uma outra coisa que a gente precisa entender, que existem famílias que são boas e famílias que são problemáticas, sim. E que tem gente que está dentro da oportunidade, mas não era para ser dele aquela oportunidade. E outros que sabem fazer muito melhor do que aqueles que estão com a oportunidade, porém, de alguma forma ou outra, não lhe dão essa oportunidade. Eu sou de uma época em que Deus nos permitia, através da oração, receber o seu apontamento
quando a igreja tinha necessidade de algum líder, porque é Deus quem dá o líder para a igreja. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que o Senhor dá apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e doutores, a fim do aperfeiçoamento do corpo, da igreja. Só que a gente precisa entender que cada pessoa tem uma reação. Nem todo mundo aproveita a oportunidade. E tem gente que acha que, porque sabe um pouquinho mais do que o seu líder, elas têm o direito de fazer o que quiserem. Pior ainda, quando algumas famílias tentam manipular o sagrado e pensam que a igreja é o quintal da sua casa, que é a sua família reunida ali, que eles mandam e desmandam. E aí a gente tem que ter paciência, pastor. A gente tem que ter paciência, porque lidar com pessoas é muito complicado. Cada ser humano tem uma reação. E aí fica muito difícil para mim aqui ouvir só um dos lados. Eu não estou colocando aqui em dúvida aquilo que Deus chamou para ser. Mas tem muito líder autoritário. E tem ovelhas que têm um tipo de ação por conta do autoritarismo de alguns líderes. Ou do afrouxamento de alguns líderes. Porque ao mesmo passo que tem líder que é ferrenho demais, autoritário, que é um coronel na igreja, tem outros que são bananas. E que permitem que outros manipulem a sua vida, a sua casa e até mesmo outras pessoas contra ele. E aí, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, versículo 8, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. A minha oração é que Deus aponte aí na sua igreja, de fato, quem deve trabalhar no determinado setor. A minha oração é que o Espírito Santo levante pessoas fiéis para trabalharem na obra do Senhor. Porque o que tem de obreiro fraudulento, o que tem de gente levando a obra de Deus no oba-oba, fazendo a obra de Deus de qualquer jeito e acreditando que tá bom, irmão, você para ir no fórum não vai de qualquer maneira, você para o seu patrão bate o ponto na hora certinha. Por que para Deus a gente tem que fazer tudo relaxado? A igreja brasileira, ela está vivendo hoje uma situação complicadíssima. Por quê? Porque muitos dos nossos liderados não foram treinados a serem fiéis, não tiveram oportunidade de aprender a visão do seu líder e em muitas situações, mesmo aprendendo a visão do seu líder e sendo treinado, ainda tem um coração corrompido, maligno, a ponto de dividir o povo. Que Deus nos livre dessa raça ruim e que o Senhor tenha misericórdia de nós e que cumpramos a carreira que nos fora proposta para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe pastor Kleber, lá de Garibaldi. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Deus abençoe a todos os nossos irmãos do Sul e de toda a nossa Confederação Brasileira. E daqui nós continuamos a proposta, falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo,
doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doar para fb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.